quem vai ser o gente boa de hoje é o nosso grande, é meu vizinho de janelinha aqui, que é o Chica. Palmas pro Chica, gente. Tem muita gente que não conhece o Chica e vocês não acreditam no que vocês vão ver hoje aqui. Vamos lá, vamos falar do Chica. Então, deixa eu me ajeitar aqui. Bom, conversei com o Chica e ele me contou o seguinte, olha que história bacana. Ele falou, olha, e porque o Chica, a gente conhece, sabe que o Chica é músico e tal, então como é que veio esse negócio da música? Então ele falou, ó, a música veio primeiro. Ele me contando que o pai dele, o apelido era Pizza, o apelido do pai dele. Ele era baterista, o pai, percussionista, e ele foi criado num ambiente musical, o Chica. Olha que bonitinho. Mostra para nós, Guilherme, o seu Pizza. Tá aí, o seu Pizza. E olha o Chica pequenininho aqui, primeira comunhão, na escola. Olha que gracinha. Quem disse que ele ficaria do jeito que ele ficou? Mas ele começou a tocar de ver o pai, entendeu? Mas o pai não queria que ele fosse músico, o pai nem gostava de levar a mãe nas apresentações, tal. O pai era mais reservado com esse negócio. Mas o pai foi um baterista de renome, tocou com a orquestra do Silvio Mazuca. Silvio Mazuca era a orquestra mais famosa do Brasil. Tocou com a orquestra do Francisco Petrônio, que era o Baile da Saudade. Isso aí eu sei porque meu pai gostava, tá? Não é que eu sou dessa época. E o Pizza também com o Johnny Alf. Johnny Alf é um grande compositor de bossa nova, tocou com o Nelson Gonçalves e outros renomados, tá? E também tocou pandeiro em grupo de chorinho, tá? Aí o Chica viu o pai tocando pandeiro, pegou um pandeiro e começou a bater. Depois, mais tarde, no colegial, o Chica conheceu o Joaquim, que era muito amigo do Elinho. Eles já tinham um conjunto. E depois que viram o Chica batucando, eles chamaram o Chica para o grupo. E o nome do grupo era Controle. Tá? A maioria das músicas que o Controle tocava era do Elinho. Mas o Chica também começou a compor. E o Chica contou que tem um vídeo, rolou no nosso WhatsApp até, que é o Elinho tocando com o Serjão. E era uma música da época do Controle que o Elinho pôs uma outra música. Depois o grupo passou a se chamar Subsolo, né? Eu e outro amigo, ele e um amigo dele, trabalhava no Banco América do Sul, que era um banco que só tinha japonês. E foram participar de um festival de música do banco, e banco japonês. Aí ele fez uma música e o refrão da música, olha que a malandragem, eles traduziram para o japonês. Então foram tocar no clube japonês em Arujá, tocaram, quando chegaram no Japão, arigato, arigato, cantava em japonês. Foi um sucesso, né? Os caras arrasaram. E num dos ensaios tinha um cara que tinha um programa famoso chamado Japan Pop Show, que chamava Matsuda, e o cara convidou o grupo, falou assim, olha, e eles ganharam esse festival, ficaram empatados com uma mulher. E falaram, olha, o que vocês escolhem? Uma viagem para o Japão ou gravar um disco do conjunto? Era uma viagem para o Japão. Então, o conjunto decidiu, não, nós queremos gravar o disco. Isso aí foi no festival. E esse disco nunca foi gravado e nunca ninguém foi para o Japão. Mas vamos ver eles em Arujá. Temos foto disso aí, Guilherme. Olha lá, olha o subsolo em Arujá. Aí vocês vão adivinhar quem é o Chica e quem é o Elinho. Pode deixar um pouquinho aí para o pessoal quebrar a cabeça, né? Se você olha os meninos aí, como é que tá hoje, gente, que pena, viu? Que judiação. Esse cara ofereceu essa viagem e não rolou nada. Nessa época, o Chica conheceu a Zélia, que era de Alva Aclimação, e ele namorava com a Zélia. E a Zélia que apresentou o Alvo. Primeiro o Chica foi, lembra na lanchonete lá do Amaral, onde a gente se reunia? Lá ele conheceu o Levi. E o Levi era bem amigo da Zélia e convidou o Chica para ir para acampamento em Serra Negra, 77 ou 79. E o Elinho, o Chica convidou o Elinho e a Marisa e levou para o Alvo também.
E depois continuou em Alves, jogava bola com o pessoal, ia na lanchonete, fazia estudo. E também ia muito na casa da Ivânia, tocar violão. Também foi na casa do Guilherme, foi na minha casa. O Chica era brother de todo mundo lá. Mas a entrada na música, na música foi engraçada. Ele passou num concurso para o Banco do Brasil. E o pai dele, o Pizza, ficou assim encantado, né? Graças a Deus, meu filho não vai ser músico, vai ser o funcionário do Banco do Brasil. Aí, um amigo, flautista amigo dele, foi na casa dele e falou: olha, tá rolando uma peça de teatro que tá precisando de gente para tocar. Vamos lá para você tocar percussão? E o Chica falou: não sei o que vai rolar, eu fiz concurso para o Banco do Brasil, acho que não vai dar certo, tal, não sei o que lá. E ele foi para o banco trabalhar e um amigo do banco falou: olha, tem uma peça de teatro assim, 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 que está precisando de um percussionista. Aí o Chica falou: pô, dois caras falando, é a mesma peça. Então é minha conta. Vamos fechar o microfone, gente, por favor. Aí era a mesma peça. Aí o Chica falou: é isso que eu quero, eu tenho que ir para lá. E foi. O Banco do Brasil perdeu um péssimo funcionário e a música ganhou um ótimo instrumentista, né? E a peça ele foi, e ele tocou, ele trabalhou na peça. Era uma peça da Morgana do Castelo Rá-Tim-Bum, que é a Rosi Campos. Então ele já entrou bem, já entrou por cima. E ele ficou muito impressionado com o teatro, com aquele pessoal, e falou: meu pai, o Pizza vai ficar chateado, mas é por aqui que eu vou. E ele enveredou por isso. Então a carreira começou como músico de teatro, isso foi mais ou menos uns 7 anos assim. Aí veio a Jovem Guarda, isso na década de 60, e o pai dele era da velha guarda, e ficou difícil de tocar, porque as orquestras mais antigas foram se desfazendo e tal, e o pai dele fez um ferro velho na casa deles, tá? Então, desde muito pequeno, o Chica aprendeu a manufaturar sucata. Ele conviveu muito com ele e vocês vão ver daqui a pouco como isso foi importante. E ele começou a construir instrumentos musicais de percussão a partir de sucatas, tá? E isso foi importante para ele. Fabricar esses instrumentos levou ele a fazer sonoplastia de radionovela, a radionovela da Gessi Lever, que ia para mais de 300 rádios do Brasil. Mas ele mesmo não ouvia, porque nenhuma rádio, a rádio estava a mais de 100 quilômetros e o rádio não pegava. Mas a sonoplastia, os efeitos, era o Chica que fazia. Aí ele começou a compor para o teatro, ganhou prêmios tal, e conheceu uma moça e casou com ela. E teve uma filha com ela. Essa moça era de circo. E por influência dela, o Chica foi fazer escola de circo e foi para o circo e virou palhaço. E formou uma companhia de circo. E ficou no circo praticamente até 10 anos atrás. Essa companhia ainda existe e se chama Circo e Companhia. Nós temos uma foto para mostrar aí, Guilherme. Põe para nós. Da companhia do Chica. E tem uma outra em seguida também, Gui. E o Chica vai dar um alô para nós. Ele está do lado direito. Dá um alô aí para a turma, Chica. Ulalá! Aí, ulalá! Essa turminha era a banda Palhaçal, uma banda de músicos e que palhaços, e eles inauguraram 8 Sescs, fez uma escola de samba no Sesc Pompeia com 1.500 integrantes, cantando uma música dele, e fazia oficina de percussão para crianças. Reuniu mais de 70 crianças tocando junto. Na época, não tinha muito circo em São Paulo. Os grupos atuais de circo, famosos Parlapatões, o Fratelli, aquele Domingos Montanha, que morreu, o autor da Globo, que veio do circo, todo mundo era essa turma todos trabalharam com o Chica. Então, essa foi a segunda geração desse tipo de circo sem tenda. E o Chica, ele incorporou, ele era o palhaço Chicabum. É o Chicabum da Silva, não é bunda, é Bum da Silva. Vamos conhecer o Chicabum. Vai lá, Guilherme.
Aí o Chica Bum em ação. Dá mais um clique, Guilherme. Vamos ver ele trabalhando. Namorada, Bituca! Bem legal, né, gente? Aí depois da primeira peça, ele voltou a estudar. Ele tem formação de educação artística com licenciatura plena e fez diversos cursos com professores, foi pesquisar ritmos locais, no Norte, no Nordeste. Ele conheceu o Carlinhos Brown, ele gravou com o Luiz Caldas antes do Axé. Na música, ele era freelance, né? Então não podia ficar sem trabalho, emendava um trabalho no outro. E criava grupos. Então ele tocou com Renato Teixeira, Pena Branca e Chavantinho, Irmãs Galvão, fez um show com Ney Matogrosso, com Alceu Valença, Moraes Moreira. E ele foi no Jô Soares acompanhar o Alceu Valença. E o Jô, na hora da música, olhou para o Chico, olhou para o Alceu Valença e falou assim: você trouxe o Fagner aqui na sua banda? Porque o Chica é o Fagner. Tá? Bom, aí com a banda Palhaçal, ele fez teatro de rua. Né? Ele tocava andando pela rua e participou do movimento do Morro do Querosene, que é o Bumba Meu Boi aqui em São Paulo. É um pessoal que faz música do Maranhão. E depois ele montou uma banda chamada Farinha Seca. Isso na época da lambada. Vamos ver o Farinha Seca, Guilherme. Esse é o Farinha Seca. Nessa banda, fomos introduzindo um pouco de forró, tipo aquela música do Genival Lacerda, que é de duplo sentido. E estava um pouco desiludido de tocar à noite, porque tocava muito tarde, ninguém prestava atenção. Aí ele voltou para o teatro. Qual o outro slide? Esse é interessante também, Guilherme. Isso aí é a peça Cyrano de Bergerac, que muita gente deve ter assistido, que o Chica trabalhou e também quem eram os famosos lá eram o Antônio Fagundes e a Bruna Lombardi. Então lá no teatro tocava mais cedo, todo mundo sentadinho, prestava atenção e tal. Aí ele foi para o grupo Onitorrinco, que é um grupo de teatro super famoso, já ouviu falar, mas ele pagou com a língua, porque ele acabava o teatro umas 11 horas, aí falava, o que eu vou fazer agora? Então ele ia para a Vila Madalena, tocar com algum amigo e comer e beber de graça. E um desses amigos era o Miltinho, que tocava viola e chamou para ver um show de forró do Chico César. E o Chica já tinha gravado um disco com o Chico César, mas não foi, gravou, só não foi lançado o disco. E ele gostou porque a moçada adorava forró, só que os homens não sabiam dançar forró, só as meninas, e elas gostavam, mas o Chica sabia dançar forró, então ele se deu muito bem nessa época. E ele começou a curtir diversos tipos de instrumento que ele mesmo criava. Inclusive, um instrumento que ele criou ficou famoso, que é o zabumbatera. Zabumbatera. Zabumba com bateria, né? Que hoje tem um monte de seguidores. E vamos conhecer como é que é esse zabumbatera, Guilherme. Estão vendo? Então, é uma zabumba, essas coisas do lado, e é como se fosse uma bateria que se toca em pé, tá? E o forró começa a ser divulgado entre as pessoas do colegial, e virou aquele forró universitário, e foi crescendo. Aí veio o tato do Fala Mansa, o rastapé, circulador de fulô. Aí veio o Bicho de Pé, que é o grupo que ele toca até hoje. Ó, ali está a Júlia com a TT, que é a filha dele, e ele com a Júlia. Dá um clique aí, vamos ver o que a TT gosta de fazer. 1, 2, 3 e... Olha para a mamãe, dá risada. Meu Deus! Pergunta se ela vai para o circo, gente. Vamos para o próximo, Guilherme. Aí o Chica tem uma netinha também, que é a Gabi, que tem a mesma idade da filha que é a TT. E a filha é a Paloma, que está casando, que o Chica está entrando com ela, e do lado o Chica
com a Paloma. A Paloma mora no Texas, em Houston, há 10 anos. E ele falou que ter uma filha pequena na idade dele é a maior coisa, porque não lembrava como era bom ter nenezinho. Aí ele falou que ele tem 2 irmãos, né? O mais velho, que depois de coroa começou a tocar também, e uma irmã mais velha que já faleceu. Ele falou assim, eu falei, deixa uma mensagem para o grupo. Ele falou, olha, o mais importante para mim é conhecer pessoas. Eu conheci muita gente diferente. Fui criado por uma família bem católica, fui coroinha, fui do grupo de jovens, até trabalhei na igreja como datilógrafo, toquei na igreja até com Elinho, uma vez que nós tocamos, até pegou fogo no salão do fundo, que era um bingo, né? E hoje ele acredita na fé. E ele fala, veja como é importante para as pessoas. A fé é que faz as pessoas passarem por problemas de todo tipo. E ele falou, e Alvo chegou assim para mim, sem imposições, com muito respeito, e eu tenho muita saudade, muito carinho pelo pessoal de Alvo.